Quando você recebe uma encomenda, você fica travada na hora de calcular os fios? Ou pior ainda, você já ficou muito tempo desenhando, pensando, calculando os fios para uma peça e no final das contas a cliente nem fechou? Hoje eu vou te mostrar como que eu calculo o gasto total de fio para enviar o orçamento de uma encomenda, mesmo sem saber o desenho final da peça, de uma forma segura, mais fácil, mais prática e mais rápida. Esse é o quarto episódio da série Conta Comigo. Quando a cliente me procura para pedir uma encomenda, tudo que eu preciso saber é a dimensão da peça, uma ou duas, ou um pouquinho mais, no máximo três referências do que ela deseja ali, do que ela está pensando, para entender o estilo que ela gosta. E a partir dessas referências, eu vou definir o fio que eu vou utilizar para poder fazer esse orçamento. Com isso em mãos, eu consigo fazer uma estimativa bem realista do quanto que eu vou gastar de material naquela peça, sem precisar ficar detalhando tudo. Meu grande aliado para isso é o quadro criativo. Mas para poder explicar para vocês como que eu faço esse orçamento, eu vou usar de exemplo essa cortina que está aqui atrás, que foi a última encomenda que eu fiz. A cliente, ela me buscou para produzir uma cortina para a vitrine da loja dela. E ela me passou as seguintes informações. Ela queria uma cortina de 2,5 metros de altura e 1,70 m de largura. A partir dessa informação da largura, eu vou calcular quantos fios eu vou precisar cortar. Essa é a informação mais fácil que eu consigo tirar daqui. Como eu ainda não sei o desenho que eu vou produzir nessa peça, eu sempre uso como base o nó duplo. O nó duplo é o nó principal do macramê e ele está aqui para ajudar a gente a entender as dimensões da peça. Então não tem erro, se você calcular a partir ali do nó duplo, você vai ter uma boa ideia da quantidade de fios que você vai ter que cortar. E o que você vai precisar definir para ter essa estimativa é o fio que você vai utilizar. Pelo tipo e pelo tamanho de peça, eu já sabia que eu iria utilizar o cordão de algodão de 5 milímetros com alma. Esse é um fio que eu gosto bastante para esse tipo de peça grande e com base no que a cliente me mandou também é um fio que tem um efeito bem parecido com o que a cliente queria. Então, com o fio que eu vou utilizar, eu faço aqui uma amostra de um nó duplo, só para eu saber a largura desse nó. Aqui eu já tenho até decorado, porque eu utilizo bastante, e esse nó duplo com esse fio, ele pega cerca de 3 centímetros de largura, que é exatamente a mesma largura da pecinha do nó duplo desse quadro maior. Eu produzi o quadro criativo na versão menor e na versão maior. Essa maior, ela tem a pecinha com o tamanho real dos nós feitos com o cordão de 5 milímetros. Então, por isso que eu utilizo ele bastante já para pensar aqui minha peça em tamanho real. Ah, isso da espessura do quadro, você consegue checar com a cartinha que vai junto com ele também. Aqui eu tenho vários exemplos de diferentes tamanhos de nó duplo e é só pegar a pecinha do quadro, encaixa aqui e no quadradinho que ele encaixar vai te dizer qual a espessura essa pecinha é correspondente. E aí você consegue simular também o fio que você tiver. Coloca aqui e vê em qual quadradinho ele vai encaixar. Se eu já sei a largura do meu nó e já sei a largura da minha peça, basta eu dividir a largura da peça pela largura de cada nó para eu descobrir quantos nozinhos eu vou ter que produzir um do ladinho do outro para preencher toda a largura da peça. Então, se cada nozinho com o fio que eu vou fazer, ele tem 3 centímetros de largura e a peça que eu quero vai ter 170, basta eu pegar essa largura da peça e dividir aqui pela largura do meu nozinho. O resultado vai dar aproximadamente 56 nós. Então, para preencher toda a largura da minha peça, eu vou precisar repetir esse nozinho aqui 56 vezes. E como cada nó duplo utiliza aqui 4 pontas, eu vou pegar esse valor de 56 e vou multiplicar por 4. E aqui vai dar um total de 224 pontas. E eu falo pontas só para lembrar vocês que aqui no finalzinho do nó duplo eu tenho 4 pontas, mas no começo eu posso utilizar essas duas pontas aqui juntas, né? Cortar apenas um fio, dobrar ao meio para poder lançar, e aqui no topo essas pontinhas vão estar unidas em um mesmo fio. Então, na hora de iniciar a peça, eu posso cortar só 2 fios para cada nó duplo,
mas depois de produzir ele, eu vou sempre ter aqui 4 pontas. Isso daqui a gente vai ver melhor no próximo vídeo, quando a gente for levar esse cálculo, que é só para montar o orçamento, para o cálculo realmente definitivo, quando a gente define o desenho da peça. Agora, com base nas referências da cliente, eu consigo prever se a peça ela vai ser mais cheia, se vai ser mais vazada, se vai ter muitos detalhes, se vai ter uma composição mais reta. E aí, a partir dessas referências, eu consigo estimar mais ou menos a quantidade de nós que eu vou fazer ali na largura, para eu poder então calcular o comprimento médio por fio. As referências que a cliente me mandou, elas não eram muito preenchidas. Elas tinham a parte de cima ali mais cheia e o restante eram mais franjas. A partir dessas referências, eu conto mais ou menos a quantidade de nós que está percorrendo ali numa vertical da peça. É como se eu desenhasse uma linha reta em pezinha, assim, na peça, e fosse contando quantos pontos aquela linha vai cruzar. Então, vamos supor que eu tenho esse desenho aqui em uma das referências que a cliente me mandou. Eu finjo que tem uma linha imaginária passando, mas geralmente eu busco ali o ponto mais cheio, onde tiver ali mais nós. Nessa linha, eu vou contar a quantidade de nós que essa linha está cruzando. Aqui, bem no meio, ela está cruzando esse nozinho, ó, tá passando bem no centro desse. Então, eu tenho um. Depois eu vou descendo, não tenho nenhum aqui, ó, porque tá passando no meio desses dois. Então, só tenho um aqui e vou cruzando reto, não tenho nada aqui no meio e tenho outro aqui embaixo. Então, nesse desenho é como se um fio fizesse apenas 2 nós. Então, eu olho para uma foto, eu olho para a referência, finjo que tem uma linha vertical ali cruzando e vou contando quantos pontos essa linha cruza. Precisa ser certinho? Não. Isso é só para a gente ter uma estimativa, a gente ter uma referência. Ali na foto que a cliente me mandou, eu contei cerca de 16 nós. 16 pontos onde uma linha vertical imaginária cruza com o desenho da peça. Essa informação eu vou multiplicar pelo gasto do nó duplo feito com o cordão que eu vou utilizar. Para produzir um nó duplo com esse fio, eu gasto cerca de 8 centímetros. Se você não souber como é que faz para descobrir essa medida, é só você pegar pedacinhos pequenos de fio para você produzir essa amostra e você vai medir o comprimento inicial desses fios. Aqui os meus, por exemplo, tem cerca de 28 centímetros. Depois eu produzo aqui a minha amostra do nó duplo e meço de novo o comprimento dessas duas pontas, primeira e última, que são as pontas ativas, que a gente gasta para amarrar aqui esse nó. As minhas pontinhas terminaram com cerca de 20 centímetros. Se antes elas estavam com 28 e agora, depois do nó, ficaram com 20, quer dizer então que eu gastei 8 centímetros para produzir esse nó. Essa informação ela vai entrar aqui e eu vou então multiplicar a quantidade de nós que eu contei nas referências, vezes o gasto de cada um com o fio que eu vou utilizar. Aqui vai dar 128 centímetros, e nesse valor eu vou somar a altura que a cliente quer para a peça, que é 2,5 metros. Como está tudo em centímetros, eu vou somar 250. O total vai dar 378, e isso daqui é o comprimento estimado de cada ponta da minha peça. Agora é só pegar esse valor e multiplicar pela quantidade de pontas que a gente já tinha calculado lá no começo, que foram 224. E meu gasto estimado vai ser de 846 metros para produzir toda a peça. Pronto! Com a quantidade de fios que eu vou ter que cortar e o comprimento desses fios, eu já consigo calcular o gasto total, defino a quantidade de material que vai ser gasta e consigo assim montar o meu orçamento. Tudo isso sem precisar desenhar a peça toda, nem calcular fio por fio ainda. É uma estimativa mais rápida, mais realista, que a gente faz baseado no tamanho real ali dos nós e não através de um chute. Esse jeito de trabalhar, ele só foi possível depois de todos os estudos que eu precisei fazer para criar o quadro criativo. Com ele, eu consigo já visualizar o desenho em tamanho real
saber ali o preenchimento de cada nó de acordo com cada tipo de fio, e isso facilita muito todo o processo de planejamento e me ajuda a evitar erros que já me custaram muito tempo e dinheiro no passado. Ele é uma ferramenta única que eu abro as vendas de tempos em tempos, inclusive agora as vendas estão abertas para encomenda do quadro criativo, inclusive está em promoção. Eu vou deixar o site para você poder adquirir o seu na descrição desse vídeo, mas se você não puder ter o seu quadro criativo, você também pode percorrer o mesmo caminho dos estudos que eu fiz para iniciar aqui essa criação. Você vai pegar os fios que você mais utiliza e vai começar a criar um repertório, um caderninho de amostras. Você vai pegar um fio, vai fazer uma amostra do nó duplo e vai anotar as seguintes informações: a altura desse nó, a largura desse nó e o fio que você utilizou para produzir ele. Coloca bem especificado a espessura, a marca, e se você ainda tiver o rótulo da embalagem, cola junto para você não esquecer qual fio. E aí, com o tempo, você acaba até decorando essas informações para você aplicar no cálculo de forma mais rápida. Agora, no próximo episódio, eu vou te explicar como transformar essa estimativa em um plano de corte definitivo. A gente vai calcular fio por fio, vou te explicar quais as minhas estratégias para deixar esse cálculo mais otimizado, para utilizar o macramê de forma mais inteligente e aplicar esse cálculo com segurança e sem extrapolar o que você calculou ali no orçamento. Mas você só vai fazer isso depois que a sua cliente aprovar a sua encomenda, tá? Para você não perder tempo fazendo todo esse planejamento. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o cálculo de fios com mais clareza, curte ele, se inscreve aqui no canal e compartilha com aquela amiga macrameira que vive se enrolando aí nas encomendas. E me conta aqui nos comentários, você já perdeu tempo calculando uma peça que a cliente nem aprovou? Ou já ficou no prejuízo porque você orçou o gasto total completamente errado? Conta aqui pra gente que eu tenho certeza que outras artesãs vão se sentir abraçadas por saberem que não estão sozinhas nesse tipo de situação. E te vejo no próximo episódio.